Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu acordei com uma saudade de São Paulo, vocês não têm noção. Aí como não dá pra largar tudo, pegar a primeira passagem, o que a gente faz? Mergulha na literatura e no desenho. Pra completar, eu estava mexendo nas minhas coisas e achei um bilhete do metrô, na verdade do trem, que era da Estação da Luz. Aí a saudade apertou mesmo, não aguentei, comecei a ler o que então? Pauliceia Desvairada, Mário de Andrade. E aí, como vocês sabem, quando algo fica na minha mente, tive que desenhar. E aí desenhei Mário na Estação da Luz, que essa estação, meu Deus do céu. Aí eu coloquei Mário de Andrade na Estação da Luz, como se ele estivesse lá, ó, falando: venha, Mônica, seja bem-vinda, entendeu? É o máximo que eu posso chegar perto de São Paulo agora. Não dá pra largar tudo e comprar uma passagem. E quando eu fui a São Paulo agora em abril, foi impossível caminhar pelas ruas da cidade sem ouvir o eco da Pauliceia Desvairada. O Mário, ele foi mais do que um escritor, ele foi cronista do Brasil, cartógrafo da alma urbana, pesquisador da cultura popular brasileira e talvez o mais apaixonado pelo Brasil que o Brasil já teve. Mas quem foi de verdade esse tal de Mário de Andrade? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Então já pega seu café, seu chá, sua água e vamos para mais um vídeo do canal. Vou tentar deixar o Mário aqui junto com a gente. Fica preso, tá bom? Acho que ele tá bem aí. Nada melhor do que trazê-lo pra conversa, sendo que a gente tá falando sobre ele, então. Antes de ser esse papa do modernismo, como ele era conhecido, Mário era só um Mário. Um menino que estudava piano, que escrevia com o pseudônimo Mário Sobral e que já mostrava uma certa inquietação com os modelos europeus. E vamos ser sinceros aqui, Mário de Andrade só não falou de São Paulo, ele também a questionou. A cidade moderna, cosmopolita, que queria ser a Nova York, mas que era, no fundo, desigual, excludente e caótica. E ele mostrou tudo isso com muita arte e ironia também. Ele mesmo dizia: quero ser entendido. Isso é tão humano, né? E no fundo todo artista quer isso, né? Ser entendido com o coração. Aí a gente chega em 1927. Mário de Andrade não tinha o YouTube para concretizar seus vlogs. Mas ele sai pro Brasil afora com sua câmera Kodak e um caderninho na mão. Não como qualquer turista, mas como um turista aprendiz. Termo do seu livro que define muito bem essa nova fase da vida dele. E isso é mais interessante porque a gente consegue ver esses relatos de viagem que ele queria compreender um Brasil real. Ele queria saber desse Brasil que existe para além dos salões das elites, da literatura europeia, longe daqueles períodos neoclássicos de São Paulo. E foi por essas andanças que ele viu que o Brasil era feito de Brasis. O oral, o erudito, o indígena e o europeu, o sertão e a metrópole. Então era essa mistura. E esse choque cultural foi muito interessante para a obra do Mário. A gente consegue perceber também a paixão que ele teve pelo Pará. Gente, ele foi pra lá e ele falou assim: eu amo São Paulo, mas o Pará tem um lugar no meu coração. Ele não queria voltar, ele simplesmente não queria voltar. Mário de Andrade, ele não era só um turista qualquer. Ele mostrou com o seu olhar ali, observando todas as culturas brasileiras que ele teve contato em si, que ele também teve muito estudo por trás. E antes de sair em viagem, ele já deixou lá no seu armário alguns escritos que eram um princípio do livro que viria a ser o grande marco, o livro Macunaíma. Aí eu já falo: Mário de Andrade, você era incrível, porque ele acrescentou o que ele viu pelo Brasil afora, sim, mas ele também acrescentou muito dos seus estudos. E aí você consegue perceber, principalmente na construção do personagem, o quanto ele estudou. Tinha muito conhecimento envolvido para este livro aqui. Esse livro é curto e ele chamava de Rapsódia. Entre os gregos antigos, Rapsódia eram trechos de poema recitado pelos rapsodos. E aqui, dentro desse livro, a gente vai ter uma mistura de lenda, folclore, humor, tragédia e crítica social. Em resumo geral, Macunaíma, ele conseguiu traduzir o Brasil para o próprio Brasil. Eu acho que não só Macunaíma, mas Mário por si só, ele era grande, sabe? Em suas cartas, ele dizia que o artista precisava sair desse pedestal, precisava misturar com o povo, conhecer gente, o que estão falando nas ruas, quem somos nós, quem é você. E era exatamente por isso que ele saiu nessa viagem, para saber quem é o povo brasileiro. E ele fez essa pesquisa profunda não só com o povo brasileiro, como ele estava fazendo com as suas viagens, mas também traçando esse movimento entre o erudito e o popular com alguns nomes da nossa literatura. Então ele conversou com Sérgio Buarque de Holanda, ele conversou com seus melhores amigos como Oswald de Andrade, Manuel
Manuel Bandeira, gente que, assim como ele, também estava preocupado com essa tal de brasilidade. Ele começou a entender, então, que o Brasil real e o Brasil oficial eram diferentes. E a sua missão como artista e escritor era aproximar esses dois mundos. E ele fez isso. Como? Estudando, viajando, ouvindo, desenhando, tirando muita fotografia por aí e compondo, porque ele também era professor de música. Outra parte que mostra que Mário de Andrade não babava ovo de ninguém é que em 1940 ele recebeu um convite para ir estudar um pouco lá nos Estados Unidos, Argentina, mas ele simplesmente recusou essas propostas. Mas o que ele queria de fato era estudar o Brasil. Ele falou, eu quero estudar essa gente. Só que o Mário de Andrade não era da socialite, sabe? Apesar dele ser muito reconhecido aqui no Brasil, ele já ter um nome, né, ele ser um professor muito exemplar, mas ainda assim ele não tinha condições financeiras para bancar uma viagem para todos os estados do Brasil ou conhecer mais algumas cidades brasileiras. Então, ele ainda estava pagando a viagem que ele havia feito, a viagem dele pro Pará. Então, ele ainda estava pagando. Gente como a gente, entendeu? A gente faz uma viagem uma vez por ano e continua pagando. Ele passou por isso também. Então, ele tinha muitos amigos ricos e alguns falavam, deixa eu pagar aí pra você. E ele falava, não, eu vou pagar aquelas pessoas que ainda estou devendo, sabe? E um de seus amigos, que era muito rico, era Oswald de Andrade. Mas mesmo assim, não foi um motivo suficiente para o Mário continuar as relações entre eles. E por mais que o Oswald poderia ajudar financeiramente ali, o Mário, ele decidiu romper as relações com Oswald de Andrade. E isso por N motivos, principalmente o jeito ousado do Oswald de falar, e principalmente falar da vida dele, ele não estava gostando. E aí ele rompeu relações também com Oswald de Andrade. Eu acho que essas histórias mostram o quanto era importante o Mário de Andrade para a nossa construção do que é Brasil. E foi muito importante essa descoberta, esse olhar para um lugar que até então o Brasil desconhecia. E aí vem o Mário de Andrade e mostra o Brasil real, o Brasil das ruas, né? O que a gente falava aqui, para o português que a gente estava usando. Então isso foi muito importante. O Mário de Andrade mostra isso tanto nas suas obras quanto na sua vida, que ele não estava preocupado ali com a pompa, sabe? E ele falou, meu querido, estou preocupado com meus estudos, estou preocupado em desenvolver melhor essas pesquisas. E essa é a importância do Mário de Andrade real, assim, para nossa literatura. Quando eu começo a ler as suas obras, eu sinto como se ele estivesse nos guiando pelo esse Brasil. E isso tudo me faz questionar se ele acharia que hoje nós estamos mais próximos desse Brasil real que ele tanto buscava. Ou será que vivemos ainda um país de contradições? O Mário continua atual porque ele nos provoca. Ele mostra que a arte não é só estética, mas também ética. Ele mostra também que talvez a literatura seja o único lugar e o jeito de escrever o país que ainda não conseguimos ser. E que sorte a nossa, o Mário de Andrade conseguiu escrever o Brasil com tanto amor, sabe? Mônica, me diga então quais são as obras que eu preciso começar a conhecer de cara Mário de Andrade. Eu falaria por todas, gente. Macunaíma é um clássico, se você quiser começar a ler pra já, porque é muito irônico, você vai tirar grandes risadas daqui e ainda por cima você vai conhecer um dos primeiros livros do modernismo brasileiro. Eu acho isso incrível e mostra também muito essa profundidade que o Mário desenvolveu durante a sua jornada de estudo e também de turista brasileiro. Mas, como eu estou com saudade de São Paulo, eu não poderia deixar de fora Paulicéia Desvairada. Aqui você vai conhecer de tudo, gente. E principalmente a ironia do Mário de Andrade. E eu diria pra vocês lerem aqui, especificamente na Paulicéia Desvairada, esse poema Inspiração. Você vai entender o que o Mário realmente queria. Olha as minhas anotações. Como um grande professor de música, os seus textos também vai ter muita polifonia. Então pode ter certeza que é isso que vocês vão observar. Ó, só pra vocês terem uma ideia, esse trecho aqui, os meus amores são flores feitas de original. Há uma repetição gigantesca do F e do S. Aí você pensa, só coincidência? A gente tá falando de Mário de Andrade, um cara que estudou muito. Então, quando ele coloca esse excesso de F e de S, ele invoca algumas imagens, alguns sons, algumas sensações. É como se ele mostrasse com esse... Sabe quando alguém fala com você e você não gosta daquilo que eles estão falando e você faz... tá. E é essa representação que ele faz com esses sons. Ele invoca muita insistência, o incômodo daquilo. Então ele vai mostrar nessa poesia da inspiração o quanto ele está acomodado dessa nova São Paulo que quer parecer uma Paris, uma Nova York. Mas cadê essa gente brasileira? Então essa poesia, gente,
sério, leia com calma. Vai debruçando em cada linha e entendendo o porquê de cada coisa, principalmente agora que você já conhece Mário de Andrade. Outro livro que me chama muita atenção, eu já recomendei, e eu acho que foi um dos meus melhores livros lidos do ano passado, Amar, Verbo Intransitivo. Eu já falei que a ironia do Mário de Andrade já começa no título, né? Porque se a gente for seguir a norma gramatical, a gente sabe que amar é verbo transitivo. Mas será porque ele já colocou logo de cara como título intransitivo? Não é por acaso. Mário de Andrade é aquele clássico ironia. Então, ele é muito perspicaz na hora de escrever. Eu gosto muito e foi um dos meus melhores livros lidos do ano passado. O que me chama mais atenção em todas as suas obras é que o Mário, ele consegue colocar a sua inteligência, a sua sensibilidade sempre a serviço do próximo. Então, ele é um eterno professor. Eu trouxe hoje o Mário de Andrade para nossa rodinha de conversa, não só por essa inspiração que eu tenho nele, não nego, mas essa facilidade da sua escrita, da sua fala, sabe? Ele traz muitos jargões coloquiais e regionais, o que se chama também de desgeograficação, uma espécie de língua brasileira, uma escrita muito emotiva, cheia de reticências, exclamações. Mário de Andrade veio a falecer de infarto dia 25 de 1945. E esse vídeo nada mais é do que essa tentativa da gente tentar conectar a esse autor tão importante e tão inspirador da nossa literatura brasileira. E é com a frase célebre dele que eu finalizo esse vídeo dizendo: o passado é uma lição para se meditar, não se reproduzir. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, desse escritor maravilhoso, gente. E se você gostou, já sabe, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative os sininhos das notificações e eu vejo você numa próxima. Beijo!